Já bom dia a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o Visoli, após a vitória por 2-1 sobre o Flamengo. Primeira pergunta, Marcelo Basségio, Gazeta. Boa noite, Visoli, parabéns pela vitória. Minha pergunta é em relação à mudança do esquema tático, né, para um 3-5-2 ali, com 3 zagueiros. Um esquema novo. Eu queria saber se essa ideia partiu exclusivamente de você, se foi uma sugestão vinda do Muricy ou do Crespo, foi algo debatido entre vocês. Como que aconteceu essa mudança de esquema tático? Obrigado. Boa noite, Marcelo, obrigado. Na realidade, quando nós perdemos o Botafogo, eu tinha em mente mudar o sistema para 3-5-2, mas eu corri o risco de algumas situações, até porque era um sistema novo, de um grupo que vem trabalhando há muito tempo numa formação, e jogando contra o Flamengo, que poderia ser campeão brasileiro, com algumas alternativas importantes de jogo. Eu debati conversei com as pessoas que trabalham comigo, coloquei na mente que a gente poderia, porque a gente teria uma profundidade maior, a gente teria uma defesa muito mais sólida, enfim, para jogar contra um time como o Flamengo. Sem dúvida, o Muricy teve participação grandiosa nisso, porque o debate final foi com ele, e é um cara que conhece muito esse sistema. Eu gosto desse sistema, mas ele conhece bastante esse sistema, que foi campeão brasileiro 3 vezes. Então, o 3-5-2, às vezes transformando num 3-4-3, às vezes ele é favorável em alguns momentos. No jogo de hoje, ele nos ajudou, principalmente no aspecto de a gente tentar liberar mais os jogadores de profundidade e ter uma defesa mais sólida contra um ataque muito poderoso do Flamengo. Pedro Alvarez, lance. Boa noite, Visoli, parabéns pela vitória, pela classificação no G4. Hoje a gente teve a estreia do Wellington, né, lateral esquerdo da base do São Paulo, e ele fez uma atuação já jogando como ala nessa nova função, nessa nova formação do São Paulo. Como você avalia a estreia do Wellington pelo São Paulo e se ele pode ser mais utilizado no Paulistão pelo Crespo? Muito obrigado. Pedro, claro. O Wellington a gente já conhecia, né? O Wellington é um garoto formado na base do São Paulo, trabalhei com o Wellington. O Wellington tem uma história linda, rapaz. O Wellington teve um problema de saúde, se recuperou, foi comigo para a China, fez uma recuperação muito boa lá, era um menino ainda. E depois, quando ele retornou agora, foi convocado para a seleção brasileira, sub-20, capitão da seleção, e numa conversa muito íntima, numa conversa muito particular, era o jogador da posição, era o jogador certo para jogar. Muitas pessoas poderiam falar assim, é um garoto e pôs na jaula dos leões. É aí que você cresce. Perguntei individualmente para cada jogador, os jogadores mais velhos, com quantos anos você estreou, com quantos anos você jogou, o seu primeiro jogo profissional. Todos 19, 20, 18 anos. Então isso deu uma forma diferente para o Wellington, que já é maduro, que já é forte, que já tem conhecimento da posição, tanto como lateral e como ala. Parabéns para ele, parabéns pelo São Paulo, que ganha mais um reforço. Eduardo Afonso, Grupo Disney. Tudo bem, Visoli? Grande abraço. Parabéns aí por colocar o São Paulo na Libertadores nessa última rodada. Visoli, 2 questões, por favor. A primeira é, com o problema ainda do visto do Crespo, você foi comunicado pela diretoria que existe uma chance de você comandar o time domingo, caso esse problema não seja resolvido no jogo contra o Botafogo? E uma segunda questão, pelas suas conversas aí nos últimos 15 dias com o Daniel Alves, você ficaria surpreso se o Daniel Alves não permanecesse no São Paulo? Boa noite, Edu. Bom falar com você. Vamos para a primeira. A primeira, na realidade, eu sou funcionário do clube, exerço funções. Nesse tempo todo eu não sei ainda, amanhã o Crespo já se apresenta para treinamento, no período da tarde, com todas as condições possíveis que o São Paulo sempre deu. Então, a gente vai ajudá-lo, como sempre ajudou os outros treinadores, ser fiel, ser amigo, ser companheiro, nesse momento de transição. Sem dúvida, a minha ajuda ela vai ser grande, como das outras pessoas também que estão ali. O tempo com o Daniel é um tempo muito precioso, um tempo de situações favoráveis. Então, me deixa muito tranquilo para falar do Daniel.
quando o Fernando falava do Daniel e falava com propriedade, eu também tenho o mesmo pensamento. Um atleta de nível, um atleta de conhecimento, um atleta corajoso, um atleta que ganhou o que ganhou, mas nós não tocamos nunca nesse assunto extra-campo, sempre na batalha em relação ao que estava acontecendo conosco. Então, eu consegui tirar muitas coisas boas dele. E hoje, no intervalo do jogo, eu falei assim, às vezes o treinador atrapalha, né? Eu não quero atrapalhar vocês nesse momento. Ele levantou e falou assim, pelo contrário, você não atrapalha nada, pelo contrário, você só nos ajudou e está ajudando. Então, palavras preciosas, palavras com carinho, palavras com respeito. Esse é Daniel Alves. Thiago Fernandes, Portal UOL. Boa noite, Visoli. Parabéns pelo resultado, mais uma vez, que levou o São Paulo ao G4 do Campeonato Brasileiro. Visoli, também duas em uma e bem rápidas. A primeira é sobre o Juan Fran. O que ele disse a você ao pedir para não ficar nem no banco no jogo de hoje contra o Flamengo? E a segunda é, o Crespo tem participado de alguma forma dos trabalhos do São Paulo no dia a dia? Bom, primeiro sobre o Fran. Outro profissional respeitoso. Nós acabamos o treino ontem, né? Foi quarta-feira. E ele veio me procurar. Na realidade, eu ia deixar ele realmente como uma suplência. E ele me procurou com muita educação, com muito respeito, e falou que não gostaria de ficar no último jogo no banco de reservas. Então, que ele não queria vir. Foi justo? Justo. Porque é um grande profissional, um grande talento, ajudou o São Paulo e um homem de um caráter também muito, muito grande. A minha escolha no Igor foi porque o sistema exigia que eu colocasse alguém de muito mais profundidade, muito mais velocidade e até um pouco mais jovem, que poderia aguentar uma situação de 90 minutos de um lado esquerdo do Flamengo, que era muito forte. Em relação a outra pergunta, não me lembro direito, sobre... Se o Crespo já está participando no dia a dia do São Paulo. O Crespo, quando chegou, fez uma apresentação, conversamos, teve uns outros debates entre nós, algumas conversas. Ontem ele conversou separadamente com os atletas, na apresentação também. Tem ido no CT, mas não tem participado dos trabalhos de campo, até porque também estava procurando as situações para serem resolvidas, né? Então, amanhã, com certeza, ele vai estar no campo, já vai estar trabalhando. E, como eu disse, a gente vai estar lá para estar sempre ajudando. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Chacon, seu microfone está no mudo. Perdão. Visoli, boa noite, parabéns pela vitória e também pela classificação na Copa Libertadores da América. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a classificação. Você acredita que você encerra esse ciclo de transição, agora que o Crespo vai assumir a equipe, de uma forma positiva? E se me permite uma segunda, numa avaliação pessoal, e eu gostaria de saber a sua, sobre a partida do Diego Costa, um atleta que sofreu muito com críticas, né, recentemente, e hoje foi utilizado nesse sistema com 3 zagueiros e fez uma partida bem apresentável, né, bem segura também. Sobre essa volta do Diego Costa, a confiança dele também, Visoli. Obrigado, boa noite. Vou começar pela segunda. Diego também é um outro atleta que eu conheço e conheço bem da base. Foi meu jogador no Sub-17, foi meu jogador no Sub-18, Sub-19 e meu capitão no Sub-23 também. Diego Costa é um garoto em formação, está ainda numa transição, pegou alguns jogos muito difíceis, teve uma evolução muito grande, perdeu também um pouco do seu talento ou da sua força no decorrer da competição, foi criticado por muitas vezes, mas é uma crítica positiva, porque a crítica positiva faz com que, num jogo como o de hoje, ele poderia ser reconhecido novamente como um grande zagueiro. Então eu vejo no Diego uma transição grande, um futuro enorme. É um garoto de muita personalidade, muita força e conhecedor da posição. Então é um garoto jovem ainda, que nós vamos ver falar muito lá na frente. A primeira qual foi mesmo, meu irmão? A primeira, perdão, Visoli, falando sobre essa passagem, essa transição, como você encara, positiva pela classificação
para a Libertadores? É assim que você vê? Sim, claro. Totalmente positiva. Claro que, se eu falar para você, Jacom, que nós queríamos estar disputando a final e hoje podendo ser campeão, sem dúvida é uma frustração muito grande para os jogadores. Mas o jogo que nós fizemos contra o Botafogo nos deixou muito em baixa, né? Deixou o grupo em baixo. Então foi 2 dias de muito trabalho, principalmente de conversa com a liderança. E essa liderança, quando eu digo, começa do Volpi, vai até o PR, que é o outro goleiro, enfim. É uma conversa boa, uma conversa positiva, que a gente precisava reverter essa situação. E se classificar, outro detalhe, classificando-se entre os 4, a nossa trajetória nos campeonatos, elas são mais tranquilas, porque a gente pode passar para o Crespo agora uma condição muito mais favorável em relação à tabela, em relação ao momento, em relação àquilo que ele pode precisar. Então, muito positivo, saio muito feliz, muito alegre, principalmente por ter sido recebido, falei isso para eles, por ter recebido com carinho, com respeito, e realmente pude dar e contribuir aquilo que eu conheço de São Paulo Futebol Clube. Priscila Senhorães, TNT Esportes. Visoli, tudo bem? Boa noite. Eu queria falar um pouquinho com você sobre o Pablo, né? O Pablo vive um momento muito delicado, tanto no São Paulo, mas também muito em relação com o torcedor do clube. Eu queria que você falasse sobre a partida dele hoje, e se você entende que talvez a partida de hoje tenha sido uma virada ali de chave na fase dele, né? Você acha que é um bom momento, justo quando o Crespo assume, o Pablo faz um gol, joga bem, o São Paulo ganha. Você acredita numa volta por cima desse jogador? Obrigada e boa noite. O Pablo, quando foi contratado pelo São Paulo, veio sempre como uma promessa ainda, né? Para se jogar nesse clube aqui, vocês sabem disso, exige muito mais coisas do que simplesmente ser um jogador de futebol. Tem que ser um atleta, tem que ser profissional, tem que brigar pela camisa. O Pablo estava passando alguns momentos, até com a própria comissão passada, problemas de relacionamento, não com a comissão, mas relacionamento com o torcedor, relacionamento com ele, relacionamento com a bola, relacionamento com o treino. Mas isso passa. Para quem tem talento, isso passa. Muitas vezes é demorado. Mas como nós tivemos um ano difícil, e a gente só toca em campeonatos, mas nós esquecemos da pandemia, nós esquecemos que ele teve um problema na família, está tendo outro agora com o avô, mas teve um problema na família. O torcedor muitas vezes não sabe, acha que o jogador entra por jogar porque foi contratado um dos salários mais altos, o salário não, das contratações mais altas do clube, e ele tem que dar uma resposta. Claro que tem. Mas o Pablo é isso, o Pablo ele precisa disso, ele precisava disso aí hoje. Um jogo difícil, um jogo trombado, um jogo que ele ia brigar com ter guerra e fazer o gol. Eu tenho muita esperança nesse menino aí, porque ele ainda é um menino e realmente é um gentleman. Então, é o mais importante. O torcedor são paulino tem que esperar muita coisa boa dele. Guilherme Pradella, Rádio CBN. Tudo bom, Visório? Boa noite. Bom dia já, na verdade. O São Paulo termina a temporada com aquele gostinho de que poderia ter feito mais, poderia ter, de fato, disputado o título até a última rodada. E agora começa um novo trabalho, a gente vê que existe uma possibilidade de novos jogadores chegarem, uma reformulação do elenco. O que a torcida do São Paulo pode esperar do time em 2021? É preciso ter calma nesse início de trabalho com o Crespo? Obrigado. Totalmente, Guilherme, totalmente. A torcida, infelizmente, vai ter que ter uma paciência um pouco maior. É um treinador estrangeiro, é um treinador que não fala muito bem a nossa língua, tem outros tipos de trabalho, tem outros tipos de condição, tem outro tipo de plataforma, vai tentar se adaptar ao clube. Mas o que me chama mais a atenção nesse tempo aqui que eles chegaram é que o nosso coordenador, o Muricy, ele tem feito reuniões assim, periódicas assim, em relação à nossa conduta, em relação à conduta com os argentinos. Chegaram em 6. O nosso staff também é um staff grande também. E ele está tentando colocar todos nós no mesmo nível, na mesma condição de trabalho, no dia a dia, porque eles vão precisar muito. São pessoas
importantes, são pessoas novas, são pessoas que realmente precisam conhecer o país, conhecer o futebol brasileiro, não somente no jogo, mas conhecer o que o futebol brasileiro exige agora, saindo de uma competição dura dessa e já começar domingo já um campeonato paulista. Então, sentir realmente o que é o campeonato e o que depende de todos nós. Então, a ajuda vai existir, já está existindo, e isso é importante para que o clube possa, sem dúvida, e o torcedor possa ter. O resultado ele pode chegar muito rápido. O problema são o cansaço, as coisas que aconteceram nesse ano, o desgaste em todos os sentidos, mas os resultados eles podem ser imediatos, mas pode se demorar um pouquinho mais? Pode. Então, um pouco de paciência para que a gente possa entender o que também o Crespo quer. Marcelo Razan, GE. Globo. Boa noite, Visoli. Eu gostaria de saber se com essa saída do Juanfran, se a questão da lateral direita, se você acha que tecnicamente é necessária uma contratação para essa posição, já que agora fica o Igor Vinícius e o Daniel Alves vem jogando como meio mais centralizado. E também o que você acha que o Crespo encontra a partir de agora nessa passagem de bastão? O que você deixa para o Crespo a partir de agora, daqui para frente? Obrigado. Bom, Marcelo, eu vou deixar só coisas positivas. As negativas, elas são fáceis de ser detectadas, ainda mais por um treinador que foi campeão agora recentemente. As coisas negativas, elas são fáceis de serem encontradas. O dia a dia vai mostrar para ele o que precisa se melhorar, o que precisa se buscar. É um elenco jovem, é um elenco que precisa, sem dúvida, de reformas, é um elenco que tem, sem dúvida, agora um atleta somente nessa posição, e o Daniel que pode fazer ali. Aí é uma situação de conversa, de dia a dia, de Crespo e o comando e os jogadores, para ver se essa situação também é bem favorável. Com certeza, contratações virão, jogadores sairão, isso faz parte de um núcleo, faz parte de um momento do futebol, e a gente está preparado para tudo isso. Felipe Ruiz, TV Globo. Boa noite, Visoli. Muitas perguntas visando o futuro, mas hoje foi a última rodada do Campeonato Brasileiro e você participou de todo o processo, você participou das 38 rodadas. Fazendo uma viagem dentro da sua cabeça, o que você acha que faltou ao São Paulo para ser campeão? São Paulo saiu de uma derrota para um time rebaixado para uma vitória contra o campeão brasileiro. Em algum momento você acha que faltou regularidade? Qual que é a sua análise do Campeonato Brasileiro do São Paulo? Obrigado. Eu acho que existe um problema sério que foi relacionado a todas as equipes. Pode ser que eu esteja falando algo impossível, mas é uma coisa que a gente passa e nós estamos vivendo nesse momento. A pandemia atrapalhou muita coisa. Você me fez a pergunta em relação ao lado positivo, por que nós não conseguimos chegar nos objetivos que foram traçados. Se você conversar individualmente com cada jogador, eu presenciei, como você disse, essa equipe treinando diariamente com o Fernando, buscando os resultados diariamente, treina-se forte, trabalha-se forte, e o jogo muitas vezes não era transformado dessa maneira. Quando nós perdemos para o Botafogo agora, a minha palestra foi, agora de hoje, foi uma coisa, o que fazer hoje? O que nós temos hoje, fechando um ciclo de 2020? É um jogo contra o campeão, ou é um jogo contra o líder do Campeonato Brasileiro. O que fazer, o que buscar, o que trabalhar? Nós já tínhamos mudado, como eu disse para você, o sistema. Não poderíamos dar muito mais baixa, teríamos que tentar com a classificação contra o Botafogo, não conseguimos, num jogo horrível, e eles sabem disso. Falei individualmente, falei coletiva para todo mundo. E esse jogo de hoje, esse momento de hoje, era um momento único, de mudar algumas coisas, mudar alguns sentidos. Então, vira-se a chave de Campeonato Paulista, de Sul-Americana, de Libertadores e agora de Brasileiro. E agora um novo ciclo 2021, com uma nova equipe, com novas pessoas, com certeza com novos jogadores também, para que possa começar um ciclo diferente, um ciclo vencedor, que é onde o São Paulo gostaria de estar há muito tempo. Chegamos então à entrevista coletiva do técnico Visoli. Obrigado. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.